Então, eu acho importante a gente falar do mal do século, né? A ansiedade. Ansiedade. Eu acho que no momento de hoje, ninguém está vivendo sem ter ansiedade dentro de casa. Ou o parceiro tem, ou os filhos têm, ou a própria pessoa tem, ou todo mundo tem, mas a gente não está conseguindo se ver livre desses processos ansiosos. Momentos ansiosos, né? Como a gente lida, ou se a gente percebe, né? Porque muitas vezes a gente nem percebe. Porque muitas vezes a gente não sabe o que é ansiedade. E aí, eu acho legal a gente trazer o que é ansiedade. Porque muita gente acha que falar, eu sou ansiosa, eu tô sempre ansiosa, né? É a mesma coisa de quando a gente fala do outro assim, fulaninho é bipolar. É bipolar porque toda hora muda de atitude. E não é bem assim, a gente sabe que bipolar é outra coisa, não é só mudar de atitude. Então eu acho que a ansiedade também está caindo no popular sem as pessoas saberem direito o que é. E isso que você está falando, que você está trazendo, é muito interessante, porque uma vez conversando com uma amiga minha, ela falou assim, meu marido vai chegar de viagem, eu estou ansiosa. Aí eu perguntei, mas por quê? Ela, porque eu estou com saudade. Aí eu respondi, então é saudade, não é ansiedade. Então, eu costumo dizer que quando a gente generaliza, a gente se resume. Tudo virou ansiedade também, né? Então a gente perde muito a mão. Tudo virou problema, tudo virou ansiedade. E a ansiedade vira desculpa para tudo. Vira desculpa para tudo quando a gente não percebe qual é a real necessidade que está presente dentro da gente, o real sentimento, a real emoção. E também vira porta de entrada para outros transtornos, né? Que a gente sabe que é a ansiedade. Às vezes eu pergunto para alguns pacientes meus, né? Tá, você sabe que você precisa meditar, né? Eu sei, eu preciso muito, Ingrid. Ótimo. Então, por que você não está fazendo? Porque eu sou muito ansiosa. E aí, o que isso significa, né? Porque a gente sabe o que a ansiedade significa como profissional. Eu sei, você sabe. Mas eu vivi na pele um quadro de ansiedade, né? Depois de uma sequência de perdas que eu tive, que você sabe muito bem, eu tive uma sequência de perdas logo em seguida da pandemia. E eu entrei num quadro depressivo e ansioso. Então, você saber é uma coisa, você viver é outra coisa. Quando eu vivi a ansiedade, né? E a gente costuma falar que é verdade, a ansiedade é excesso de futuro, como a depressão é excesso de passado, isso praticamente falando é bem isso. Então, o que está acontecendo? A gente quer tantas coisas, a gente quer realizar tanto, a gente precisa de tanto, ainda tem isso, né? Às vezes a gente acha que precisa de tanto. Isso que eu ia falar, a gente acha que precisa de muita coisa, né? Mas pra gente a gente precisa. Então a gente quer, a gente precisa, a gente quer ter, a gente quer ser, a gente quer provar para os outros que a gente consegue, né? E a gente não dá conta disso porque a gente está vivendo lá na frente, querendo chegar lá e cheio de medo. Mas a ansiedade é isso, né? A gente querer muita coisa, porém a gente ter medo do que vai acontecer e estar sempre olhando para o futuro com esse receio de e se não der certo? O medo de não saber o que fazer ou de não saber lidar com algo que vai acontecer. Que pode fracassar, que pode vir a te frustrar. E aí isso me faz pensar, quando todos nós, eu acho que todo mundo sente, ou já sentiu em algum momento, já permaneceu num estado ansioso. E é muito isso, você se achar, inconscientemente, isso não vem tanto à consciência, mas inconscientemente é você se achar muito... na verdade, a gente se achar com falta de recursos. É como se eu não tivesse os recursos necessários caso isso aconteça. A gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer. E a nossa mente, ela é muito influenciável, muito manipulável e ela cria um cenário. E a gente foi ensinado a ter que saber o que vai acontecer, né? A gente foi ensinado a sempre estar ali num lugar de segurança. Né? Foi isso que os nossos pais passaram pra gente. A gente tem que estar num lugar de segurança. E aí, quando a gente arrisca algumas coisas,
ou quer arriscar algumas coisas que a gente não sabe se a gente ainda vai ter segurança quando der esse passo, a gente pensa 2 vezes se vai fazer ou não. E se faz morrendo de medo. Então, faz super ansioso. E eu vi um estudo que falava assim, que os momentos em que as pessoas se sentem mais ansiosas e com medo, é no momento, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano foi no livro da Brené, que ela, A Coragem de Ser Imperfeito, que ela fala que foi feito um estudo, ela fez uma pesquisa, e no momento em que as pessoas se sentem com mais medo, são nos momentos de maior felicidade. Então, às vezes, você está viajando com a sua família, e sua cabeça, sua mente está lá, olhando para o seu filho brincando e pensando, ai, ele pode cair, ele pode se machucar. E se alguém entrar na casa? Mas por que isso? A gente tem que pensar no porquê disso. Pelo que a gente foi ensinado, né? Por exemplo, eu fui ensinada, minha mãe e minha avó sempre falavam assim, a vida é feita de bons e maus momentos. Sempre que você está vivendo um bom momento, cuidado que pode vir o mal. Se tá a gente muito tem bom, isso no nosso inconsciente. Sim. Então a gente está ali vivendo as férias, naquela alegria, naquela coisa. Ai, tá tudo muito bom, alguma coisa ruim vai acontecer. E isso aí eu escuto dos meus pacientes. Não, porque eu sempre ouvi falar que se tá tudo muito bom é porque algo ruim vai acontecer. Exatamente, mas a gente foi criada assim. O inconsciente coletivo traz isso pra gente o tempo todo. Isso é verdade. E isso faz com que a gente fique muito ansioso também. Mas eu acho legal assim, você falou, a gente tem momentos ansiosos. Sim. Quais são os momentos ansiosos? Que a gente tá no celular, vendo um Instagram, aí a gente vê algumas coisas que a gente quer comprar e a gente não tem aquele dinheiro na hora, isso traz uma ansiedade. A gente vê alguns corpos lindos e maravilhosos e a gente não tem aquele corpo lindo e maravilhoso. A gente fica ansioso com aquilo. Esses são os momentos de ansiedade. Eu, por exemplo, estou no momento da crise de envelhecer, né? Então, por isso que eu trago o meu Instagram do Menopausa 5.0. Aí, o que acontece? A ansiedade que dá. Você vê ali mulheres que estão envelhecendo, mas estão fazendo aplicação disso, aplicação daquilo, estão malhando, estão tomando isso, estão tomando aquilo, estão tomando várias coisas que eu não posso tomar, entendeu? E aí isso te cria uma ansiedade. Poxa, ela pode fazer isso, por isso que ela está melhor, eu não posso. Aí você já fica ansioso. Esses são momentos que a vida moderna e essa coisa da internet tem trazido pra gente. Então, você acha que a vida do outro é melhor e... Sempre melhor. A gente não consegue perceber o que tem de bom na nossa vida. Isso fica pra trás. A gente perde, né, o estado de presença de viver aquele momento. Você está vivendo lá na frente, pensando no que você pode fazer para não envelhecer, para você ficar com um corpo bom, para você ter alguma coisa, para você comprar alguma coisa. E você está deixando de viver aquele momento ali precioso. E no meu caso, que sou mãe, eu percebo isso na educação dos filhos, né? Não só no meu, mas do que eu acompanho. O medo das mães e dos pais quando a criança faz algo, porque ele vai ser um adulto que vai desrespeitar, que vai... Não, imagina ele adulto fazendo isso. E essa ausência da presença, do estado de presença, faz com que a gente não enxergue o ser humano que está ali, quando é os nossos filhos, porque a gente está com uma criança às vezes de 5, 7, 8 anos, mas já prevendo o adulto de 18, de 20, né? Então, eu não estou me relacionando com aquela pessoa que está ali da mesma forma que você está trazendo, eu não estou me relacionando com aquele momento que está presente, eu não consigo usufruir daquilo que a vida apresenta para mim nesse momento, porque eu estou sempre à frente, a minha cabeça está sempre, a minha mente está sempre me levando para outro lugar. Sim. E aí, assim, vamos falar assim, esse é um estado ansioso. A gente passa, como estados depressivos, de tristeza, a gente passa também de acordo com algumas coisas, algumas frustrações que a gente tem e tal. Mas a ansiedade em si, quando você realmente sofre de ansiedade, né? Simplesmente é horrível. Porque você fica sem ar, você começa a passar mal, porque te dá um medo aqui dentro
do teu peito enorme, de falhar, de dar tudo errado, de você não ter as ferramentas. Então você vive dia após dia. Aí que você não vive no estado de presença mesmo. Não vive, né? Você vive lá Sobrevive. no futuro o tempo inteiro. A ansiedade é viver no futuro o tempo inteiro, não só em alguns momentos. Então, por isso que, assim, cuidado para se falar, eu sou ansioso. Você nem tem ideia do que é ser ansioso. Ansioso é realmente você passar mal só de você pensar o tempo todo no futuro. Você passa mal. É um estágio bem mais avançado. É um estágio de você se sentir tão desprotegido, tão vulnerável, tão inseguro, sabe? Que você acha que todas as coisas ruins do planeta vão acontecer contigo. E é por isso que a ansiedade, num estágio nesse nível, ela é porta para outros transtornos, porque você começa a se sentir muito frágil, você começa a ficar desgostoso ou desgostosa da vida, e aí você começa a se isolar, e o isolamento e a desconexão da vida é um grande indício e sintoma da depressão. Então, é muito comum. Eu lembro que na faculdade, na faculdade de psicologia, eu tive um professor que, quando falou de crise do pânico, né, a ansiedade, ele fez um exercício com a gente. Ele pediu pra gente encher um saco de papelão, a gente assoprava lá dentro, né, e ficava ali por um tempo, fazendo como se a gente não pudesse depois respirar, né, prender, e dava tontura, dava uma sensação horrorosa, a vista escurecia, e ele, dessa forma, ele tentava mostrar pra gente, não façam isso em casa, mas dessa forma, ele tentava mostrar pra gente como uma pessoa, num quadro de pânico, numa crise ansiosa, né, se sente. E aí, quando a gente traz isso tudo aqui, qual é a base de tudo que a gente está falando? É que a gente não está mais vivendo o presente. A gente não está vivendo mais no estado de presença. A gente não está curtindo o nosso hoje. Ou vivendo o problema do hoje. Né? Porque a gente tem que viver as frustrações do hoje. O problema do hoje. As felicidades do hoje. As realidades do hoje. E a gente não está conseguindo fazer isso. E como que a gente faz, né? Porque eu acho que as pessoas que estão assistindo a gente devem estar se perguntando, mas como que eu faço isso? Para quem já está no nível avançado, tem que procurar médico, tem que fazer acompanhamento, né? Com terapeutas, psicólogos, tem que fazer acompanhamento psiquiátrico, procurar o médico mesmo, né? E essa semana, eu conversando com alguns pacientes, clientes meus, eu falei para ele, olha só, eu não posso prescrever remédio, né? Sendo psicóloga, sendo terapeuta, eu não posso prescrever. Mas se eu fosse prescrever algo para você, eu vou prescrever algo para você. Atividade física, você beber bastante água, pegar sol, dormir bem. Quando a gente não dorme bem, a gente sabe que a ansiedade acaba. A pessoa deita e fica ali. Principalmente com esse aparelhinho hoje em dia, chamado celular, tela, você fica mexendo naquilo ali e a gente acaba não buscando, muitas vezes, uma solução. A gente busca um entorpecimento. Então, a gente piora o quadro. A gente busca fugir da realidade ou do medo que está sendo gerado das coisas que a gente está apostando no futuro. Então, a gente foge dessas sensações. Não quer entrar em contato, né? E talvez por isso essas pessoas tenham tanta dificuldade de praticar a presença, porque estar no estado de presença é entrar em contato com aquilo que eu estou fugindo, aquilo que eu estou negando. E se a gente for levar isso para o físico, tudo que a gente nega, que a gente não vê, a gente não resolve, a gente não soluciona. Né? Então, se eu estou com uma dor de garganta e eu nego essa dor de garganta, ela vai infeccionar, ela vai piorar. Né? Então, a tendência é que qualquer coisa física, se eu cortei meu braço, vou fingir que eu não cortei. Isso vai infeccionar, né? Aí entra uma bactéria, a bactéria vai para a corrente sanguínea e... É uma bola de neve. É uma bola de neve. E a mesma coisa acontece com o emocional e com o mental. E as pessoas... Isso a gente já andou muito, né? Dentro da nossa área, dentro da parte de autoconhecimento. A gente já quebrou muitas resistências, mas ainda tem um caminho muito grande para percorrer. É isso que eu ia trazer também, né? Eu acho importante a gente trazer que, por mais que nós sejamos terapeutas e já temos um conhecimento, né, de tudo isso e tal,
muitas vezes a gente faz também como qualquer outra pessoa, porque antes disso a gente é ser humano. A gente não é robô, né? A gente, exatamente. E a gente está passando pelo mesmo mundo, a gente está vivendo esse mesmo caos. Então, eu me vejo muitas vezes procrastinando coisas que eu sei que me fazem bem. Né? E aí eu fico pensando, gente, como assim? Como assim eu tô fazendo? E por que a gente procrastina tanto, né? Como eu tenho eu gosto muito da filosofia sistêmica, né? Das constelações e tal. E eu fico pensando, muitas vezes a nossa procrastinação, ela tá ligada não só uma falta, a gente pensa logo, né? A falta de autoconfiança, autoestima baixa. Uma coisa assim de não acreditar muito na gente mesmo e nos nossos projetos de vida. Exatamente. Mas tem outro lado também da filosofia sistêmica, que é a falta de permissão. Muitas vezes a gente não tem permissão. Aí você vai falar, mas permissão de quem, Priscila? Dos nossos ancestrais. Então, qual é uma das maiores necessidades do ser humano? Pertencer e ser amado. Então, a necessidade de pertencimento faz com que a gente não seja tão livre assim. Bert Hellinger já dizia isso. Então, muitas vezes, o que está faltando é permissão. Então, a gente não se permite. Eu lembro que a primeira vez que eu viajei, né, para a gente poder esquematizar a imersão no Avifolha que a gente faz para as mulheres, lá para Lumiar, foi a primeira vez que eu peguei o carro para ir para a Serra e tudo mais. Eu lembro disso. E eu eu já dirijo por aqui e tal, mas... Você estava bem ansiosa? Eu estava num estado bem ansioso, primeira vez. E foi engraçado, né, que eu peguei ali a linha amarela, a linha vermelha, aqui eu ainda conheço, estou no meu território. Sua zona de segurança. Minha zona de segurança. Quando eu peguei a Austin Luiz, que eu fui, eu falei, saí da minha zona de segurança. Aí eu comecei a sentir no meu corpo a resistência, todo o medo, né? A insegurança. Aí veio... Tipo, estou sozinha nesse momento, sou eu e a estrada. E aí eu comecei a sentir tudo no meu corpo. Só que, permanecendo, tá vindo o pensamento, né? Então deixa eu me dar conta do que eu tô pensando, que tá provocando a permanência desses sentimentos em mim. E meu corpo tá reagindo a isso. E aí foi engraçado que eu fui daqui até Lumiar te encontrar e fazendo assim num processo de reflexão muito profundo, me sentindo num estado ansioso muito forte. E eu pensava, pra que você foi inventar isso? Já julgando, né? Pra que você foi inventar isso? Por que você foi inventar uma imersão em Lumiar se você mora no Rio de Janeiro? Por que você foi entrar nessa? E os pensamentos vindo. Você podia estar agora, sentadinha no seu sofá, na sua casa. Você não estaria passando por isso. Você não estaria passando por isso. Você não estaria correndo nenhum risco. E muito tudo menos certo. Você jamais alcançaria o seu propósito de vida. Aí isso é pro final, né? Outra etapa. Aí os pensamentos foram vindo. Pra que você foi fazer isso? Você tá lá, sentadinha. Olha pras mulheres da sua família. Ninguém inventou isso. Ninguém inventou. Por que tu vai inventar moda? Já não basta dirigir, agora você quer ficar fazendo essas coisas? E aí eu fui me dando conta de que eu sou a primeira mulher da minha família a realmente dirigir um carro, a empreender, a ter uma profissão, a ter um dinheiro que é meu, a correr atrás do meu sonho, viajar sozinha de carro, então. E aí eu fui me dando conta de quantas permissões eu precisava para fazer aquilo, né? E muitas vezes eu já me peguei me auto-sabotando justamente, né? Como se fosse um elástico. Você vai e volta. Porque é como se você se descolasse da sua origem, de onde você veio, e dá aquela sensação, se eu for muito, eu não vou pertencer. Eu vou me distanciar muito de onde eu vim, do meu núcleo base. Então, dá uma falsa sensação de que você vai deixar de pertencer, porque a gente não vai. Mas só o risco, pensar de não vou mais pertencer, isso causa uma trava na gente. Então, essa é uma das coisas que eu acredito. E isso veio muito forte durante a minha viagem,
E aí, quando eu me dei conta, naquele dia eu fui me dando conta de tantos pensamentos. É por isso que as coisas não andam, Priscila. Porque você fica se auto-sabotando. Porque você sabe que se você der esse passo, botar o pé aqui, você vai ter que botar o outro aqui. E o outro aqui, cada vez que você botar o outro pé, você vai ter que fazer coisas que você nunca fez. E não só você, mas muitas pessoas da sua família. E eu fiquei pensando sobre isso e num determinado momento, acho que do meio da viagem pra lá, eu fui falando pra mim. Eu faço por mim e por todas. Eu faço por mim e por todas. Como forma de honrar quem veio antes. E aquilo foi me dando força, foi me relaxando e tal. E aí quando eu cheguei lá na sua casa, em Lumiar, no sítio, que é maravilhoso, por sinal, me deu baixou aquela adrenalina, me deu uma vontade de chorar e veio ao mesmo tempo, eu consegui. Uma sensação de realização muito forte também. Ao mesmo tempo, vinha aquela coisa assim, caraca, olha o que você fez, tá louca, mas você conseguiu, que maneiro, olha só que legal. Então foi aquela enxurrada, a ansiedade foi muito, muito grande, mas ao mesmo tempo você perceber que você é capaz e que a partir dali outras coisas aconteceram, outras coisas vieram, que a sua vida se abriu de uma maneira diferente e aí você não se encontra mais no estado que você estava antes. E eu acho que é muito comum eu ver com os meus pais, não só em mim, né, na minha vida, a experiência pessoal, mas na experiência profissional é muito comum eu perguntar para os meus clientes, tá, se você decidir fazer o que você precisa fazer, o arroz com feijão, decidir fazer o que você precisa fazer, o que acontece na sua vida, o que mudaria? E quando você pensa nisso que vai mudar, isso te causa medo ou te motiva? Se causa medo, você precisa ligar um sinal de alerta porque você está se auto-sabotando. Então tem algo ali que você acha que você vai perder, ou que você vai deixar de ganhar se você fizer um movimento. Então, o lugar onde você está não está tão desconfortável assim quanto você acha que está. Porque quando fica muito, 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 muito desconfortável, tanto é que quando que as pessoas procuram terapia? Quando já estão no auge do desequilíbrio. Quando já não dá mais. É assim que a gente faz, essa é a verdade. Então eu percebo esses movimentos na vida dos meus Já pacientes. procurou até cartomante, já procurou um monte de gente, mas a última coisa que vai procurar é sentar no consultório e poder falar sobre as coisas que está sentindo. E hoje existem vários tipos de terapia, né? Várias formas de a gente entrar em contato com o livro mais importante da nossa vida, que é a gente. Né? Então, eu sou o meu livro, eu preciso aprender a me ler. Se eu não sei me ler, como que eu vou comunicar ou como eu vou entender o que eu quero, o que eu gosto? E aí eu tava pensando assim, né? Você veio com esse episódio do dia que você foi lá pro sítio. E eu fico pensando, só que não para por aí, né? Tudo bem, aí a gente consegue dar os passos que a gente tem que dar e vai de frente com o medo de tudo aquilo que a gente acredita que pode dar errado, mas a gente quer que funcione, a gente vai. Só que aí depois vem outro estado de ansiedade, que é provocado também por tudo que a gente viveu, nossa ancestralidade, as mulheres da nossa linhagem, tudo isso, que é: eu preciso provar para todo mundo que deu certo. E quando a gente se frustra no caminho, porque é normal, até você conseguir chegar onde você quer, tem as frustrações, tem os BOs que a gente tem que enfrentar, né? E vai ter gente te julgando, né? Tipo, você inventou esse caminho, agora, né, aguenta, quem mandou e tal. E você fica, não, mas eu vou conseguir. E isso também gera outro gatilho para você ficar ansiosa e procrastinar algumas coisas. Já reparou isso? Já reparei. E é como se a sensação que eu tenho é que é como se você estivesse indo, mas você tivesse que puxar muita coisa junto. E cansa. E porque também, né, o nosso trabalho, né, além de ser um trabalho de psicólogo, né, de terapia, a gente tem um trabalho muito sutil no campo sensorial, né, e de tudo que a gente está trazendo de novo nessa relação com a ansiedade, nessa relação de feminino, né? Então, muitas vezes o que a gente traz é assustador.
Pra fora- nossa geração anterior, então, só julgamento, né? Só julgamento. Ninguém entende muito bem as coisas que a gente está fazendo, né? Eu vejo isso o tempo todo. E às vezes algumas pacientes também que estão muito entranhadas nessa visão ancestral, né? Da mãe, da avó, têm dificuldade, né? De entender. Nossa, mas como assim uma imersão? Dá até medo de ir. Como assim, eu vou me afastar 4 dias, eu vou... Não, mas eles precisam de mim, né? Minha família. Sim, é uma forma de você procrastinar e não ir, né? Como Desculpa, será né? que eu preciso disso? Não, não preciso disso. Isso é bobagem. Tem algumas pacientes que falam, isso é bobagem, isso não serve pra mim, né? Assim, por exemplo, ir num ritual do som. Ritual do som? O que é isso? Não, isso tá me cheirando uma coisa estranha, né? De energia, de bruxaria, não acredito nada disso. E não é nada disso. É justamente voltar para o estado de presença que a gente quer que as pessoas voltem. É simples, a gente usa artifícios que são os instrumentos musicais para trazê-los para instrumentos para a presença. Né? Animal de poder, nossa, isso é muito esquisito, animal de poder, essa maluca falando disso. Eu me sinto sempre uma maluca para algumas pessoas. Quando eu falo alguma coisa, pouca gente me entende. Uhum. Né? Tem pessoas que falam, caramba, que incrível, como é que faz para descobrir o seu animal de poder? Aí eu falo, essa pessoa tá me entendendo. E as outras falam assim, tá, animal de poder, né? Interessante. Aí você já vê que dali você não pode passar muito, que a pessoa já acha que você é esquisita. Uhum. É um mundo que poucas pessoas ainda entraram, né? Eu acho que a gente está muito conectada com esse mundo mais sutil, mais espiritual também. E eu acho que, pelo menos pra mim, eu acredito, eu te conheço há um tempo, eu acredito pra você também, isso me dá muita força. Você acreditar que... Às vezes me dá um pouco de raiva. Também. Porque eu fico assim, caramba, será que as pessoas não estão conseguindo entender? Será que as pessoas não estão entendendo a importância de usar determinadas coisas para se chegar a um estado de presença em um nível satisfatório de viver o seu hoje? Mas aí entra no que eu tava falando lá no meu Instagram, que a gente não faz nenhum arroz com feijão, que geral o resto. Exatamente. A gente não faz uma atividade física, você talvez procrastine uma atividade física, não bebe a quantidade de água necessária, empurra os exames que tem que fazer de rotina, não faz, não pega um sol, não entra em contato com a natureza. Não medita, não tem um tempo só pra você. Não tem um tempo só pra você. Não esvazia sua cabeça. Não preserva as amizades, né? Muitas vezes a pessoa ela vive só para o relacionamento amoroso, só para os filhos, só para o trabalho, e nós somos um ser integral, onde a gente precisa se olhar como um todo. E eu costumo dizer que se a gente for imaginar, né, tem a nossa pirâmide das necessidades, tem a de Maslow, mas eu vou montar uma outra aqui pensando nessa estrutura que a gente tem que ter para poder galgar outras coisas, principalmente os nossos sonhos, deixar as coisas mais estruturadas. Então, para eu conseguir dar conta do que vem depois, dos tijolinhos que eu vou botar em cima, eu preciso estar com uma estrutura bem firme. E o que vai me dar essa estrutura bem firme é fazer o arroz com feijão por mim. E ao fazer isso por mim, eu estou me amando, né? Então as pessoas muitas vezes pensam assim, amor próprio, isso é fantasioso, isso não sei o quê. O que é amor próprio? É justamente fazer o arroz com feijão. É você movimentar o seu corpo precisa de movimento, precisa de atividade física. Eu conversei com uma paciente minha, ela falou assim, olha, no caso dela agora, ela tá fazendo a quaresma, ela falou assim, eu vi um sentido para eu poder fazer os rituais, né, da quaresma. Mas eu ainda não, aí depois a gente entrou no outro assunto, ela falou, poxa, eu vejo você indo para sua atividade física, você posta, mas eu falei, cara, tem que tomar coragem, eu tenho que ir, mas por que eu não vou? Eu falei, porque você não tá vendo sentido. Não tem um porquê ou um para quê forte o suficiente para fazer você se movimentar na direção disso, como foi no caso dela fazer a quaresma. E muitas vezes a gente não vê o sentido e não é forte o suficiente porque a gente se coloca muito em segundo e terceiro plano. Porque a gente prioriza os filhos, o marido, a casa, todas as coisas que a gente tem que lidar, que tudo bem, a gente tem que lidar, mas a gente não olha pra gente em nenhum momento. E olha só, vou te compartilhar com você uma experiência minha. Um tempo atrás eu tava com tanta demanda de fazer
foi até antes da Nova em Folha, com muita demanda de conteúdo, eu tava com muitas ideias. E eu queria fazer e eu tava me cobrando tanto. Isso também me torna ansiosa. Isso me cobra. Eu tava me cobrando tanto ao ponto, eu tinha tanta coisa assim pra fazer, eu queria fazer ao ponto de eu travar. Então, às vezes, a gente sabe que precisa fazer, mas aí a gente começa a se cobrar demais a produção, porque hoje em dia estar sempre ocupado virou status. Ah, deixa eu ver, não tem horário na minha agenda. Deixa eu ver. Isso é chique, né? É chique. Isso Ficou é chique. chique, né? Mas então, o que quer dizer isso? Ficou chique eu não ter horário, eu não ter vida, eu só viver pro trabalho, eu não ter horário na agenda pra fazer nada. Não, não posso sair pra conversar com as amigas e no shopping. Futilidade, isso é futilidade, né? Então o desequilíbrio virou chique, né? Virou status. E aí eu tava me cobrando muito e eu travei. E o que começou a acontecer? Eu pensei, não, eu vou me organizar. Na parte da manhã, como na parte da tarde eu atendo, meu filho chega da escola, minha vida fica muito tumultuada, e aí eu atendo até de noite, acabou, eu fico direcionada para atendimento terapêutico. E aí eu falei, não, eu vou me organizar e eu vou conseguir fazer, eu vou deixar minha parte da manhã para eu fazer isso. Então toda a parte administrativa do consultório e elaboração de conteúdos para a internet eu vou fazer na parte da manhã. Aí o que começou a acontecer? E o que eu falei? Vou abrir mão da atividade física por uma semana, para poder organizar minha vida. O que começou a acontecer? Eu ficava em casa e eu travava. Eu não fazia nem atividade física e nem conseguia ser produtiva naquilo que eu me propus a fazer. Meio que não adianta, né, fazer esse movimento, né? Tirar de você para fazer outra coisa. Então eu ficava meio que num limbo. Eu falei assim, Priscila, você está se enganando. Você está tentando se enganar de que ao não fazer por você, você está sendo produtiva. Aí eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Assim não vai funcionar. E aí eu ficava naquele limbo, aí ficava aquela coisa assim meio morna, meio sem sal. A minha manhã passava, perdi a energia. Eu falei, não, pode parar. Vai lá, volta pra sua rotina de atividade física e você vai encontrar um outro espaço, uma outra maneira de fazer. Porque ainda tem isso, né? A gente que trabalha aqui com digital, a gente tem um monte de pessoas dizendo como tem que ser feito, e isso gera uma ansiedade. Nossa, nem me fale. É cansativo. E aí você chegar pra você e assumir a sua verdade, dizer, não, vai demorar mais pra mim, mas eu vou fazer dessa forma, no meu ritmo, no meu tempo. Que eu acho que é até uma escolha nossa também. A gente sabe, mas é uma escolha nossa de, não, eu vou fazer da forma que funciona pra mim, porque eu não quero adoecer. Eu acho que ter essa consciência que tá todo mundo dizendo que tem que ser feito assim, mas eu vou fazer desse jeito porque é melhor pra mim, até chegar nesse ponto é difícil pra muitas pessoas. É o ponto de você priorizar, né? Priorizar. Eu vejo muito isso com relação à meditação, e isso acontece comigo. Né? Isso não é só com os outros, não, isso acontece comigo. Vou voltar a meditar. Ótimo. Você volta? Não, nem eu. Por quê? Porque aí eu vou voltar a meditar, eu escolhi o final de semana para voltar. Aí o meu marido vai, me acorda, vamos tomar café, vamos não sei o que e tal. Aí eu fico meio assim, não vou dizer para ele que eu preciso de um tempo para meditar, né? Poxa, eu só tenho esse tempo para ficar com ele e tudo mais, então não, hoje eu não vou meditar, amanhã eu começo. Aí amanhã é outra coisa. Sempre, né? Sempre tem uma outra coisa. O amanhã que nunca chega. Se você realmente não tira, que seja 10 minutinhos, 10 só, antes de você acordar, de você bota o relógio 10 minutos mais cedo para poder fazer isso. Ou chega pro seu marido e fala, amor, me dá 10 minutinhos antes de eu tomar café com você e tal. Se você não fizer isso, você não faz. Principalmente quando negocia consigo mesmo. Outra coisa, o que eu combinei com meu marido, né? Agora que o ano virou, que tem isso, né? O ano virou, a gente começa a pensar em várias coisas que a gente não estava fazendo, que a gente quer fazer. E é uma dificuldade botar em prática. Dizem que você precisa de 21 dias fazendo a coisa para aquilo virar um hábito. Nunca fiz essa experiência dos 21 dias, mas eu achei interessante esses dados. Mas enfim, aí eu falei para ele, vamos voltar a ler algum livro, parar, sair da tela. Ler algum livro à noite, nem que seja 2, 3 páginas antes de dormir. Você começou? Não. Marcelo começou? Nem eu, nem ele. Outro dia eu olhei pra ele, falei assim, vem cá, e o livro? Que a gente ia começar a ler. Ele né? Pois é, e o livro? E por que a gente não faz o que precisa ser feito, né?
porquê também, aí eu vou trazer o meu porquê. Porque a gente fica cansada. A gente fica cansada de tanta cobrança, de ter tanta coisa para fazer e ainda ter aquilo que fazer, o que é bom pra gente. Acaba que a nossa rotina, e eu sou muito disciplinada, você sabe disso. Quando é disciplinada, então acho que é pior. Você colocar aquilo tudo em horário certinho para você fazer, chega no final do dia você tá numa exaustão. Chega o final de semana, você não quer fazer porra nenhuma, nada. Então, assim, a gente está vivendo um momento de uma crise de cansaço. E que aí a gente fica naquela adrenalina também da rede social de olhar um monte de gente passeando e a gente cansada. A gente não consegue nem passear. Quando vai chegar a minha vez, né? Quando que vai chegar a minha vez? Quando vai chegar a minha vez? Aí, nessa, a gente pega a desculpa do cansaço para não fazer algumas coisas. Que também não é certo. É procrastinação. E muitas vezes as coisas que a gente escolhe não fazer é justamente as coisas que vão mudar a nossa vida. E que vão motivar a gente. E esperar, isso é muito ruim, né? Essa ideia de que eu preciso esperar estar motivada para fazer. É justamente o contrário. Você precisa se motivar para fazer. Não tem isso, né? Você precisa fazer. É uma decisão, não é questão de motivação, é questão de disciplina. Sim. É questão de compromisso. É questão de você falar, eu vou, pronto, acabou. É questão de você viver aquele momento da sensação do dever cumprido. Dever com você mesmo, que você deve para você mesma atenção. Então é dever cumprido com você mesma. É ruim que quando a gente negocia com a gente mesma, a gente sempre perde. Então se você está sentado no sofá e você fica, tem que lavar aquela louça. Vou lá. Daqui a pouco eu lavo. Aí aquilo vai ficando, a louça vai aumentando, a pia vai aumentando. Negociou com você, você perdeu. Ou você tem louça, levanta e faz, ou você não vai lavar. Você vai procrastinar. Tem que arrumar a gaveta. Tem que arrumar a gaveta. Mas eu vou ter que arrumar a gaveta, para arrumar a gaveta, vou deixar de comer uma coisa mais gostosa. Não é muito mais fácil não fazer? Ficar deitada no sofá, claro que é, né? Vendo Netflix ou mexendo no celular? Claro que é muito mais fácil não fazer. Academia. Porque você foge daquilo, você fala, não, deixa aquela coisa. O problema, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não tem problema. O problema é quando isso se torna um padrão. Uma constante. Então, acho que a questão é isso se tornar uma constante. É óbvio que tem dias que eu falo, fazer não. Agora, a gente também deve se permitir, né? Exatamente. Agora, se não vou fazer não hoje, não vou fazer não amanhã. Depois. Onde isso vai dar? Onde isso vai dar? Eu vou me desconectando das coisas. Então, isso é com tudo, é com exercício, é com alimentação, é com meditação, é com os cuidados básicos, entendeu? É aquela coisa de tomar banho. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes. Qual é o momento que você tem para você? Nem o momento do seu banho, porque se você entra no banho, toma banho correndo, né? E sai, porque você tem um monte de coisa para fazer, coisa do teu filho, isso, daquilo, da casa. Você não curtiu o seu banho, você não se curtiu. Você não tem aquele momento para passar aquele sabonete que você gosta, para passar aquele shampoo que você gosta, o hidratante, sabe? De ter aquela conexão com você, aquele momento gostoso. Você perde esse estado de presença do banho. Desse autocuidado, desse autoamor. E é muito bom porque quando a gente decide, eu vou fazer, tem dias que eu não tô afim de ir pra academia, mas eu vou. E aí, quando eu termino, eu falo, obrigada. Dever cumprido. Eu viro e falo, cara, é isso. Que bom que você não desistiu, obrigada. Que bom que você veio. Muito bom, que bom que você veio, sabe? E eu quero fazer isso com a Priscila daqui a 5 anos. Eu quero que a Priscila, sabe, daqui de 2028, 2030, ela olhe pra trás e fala, obrigada, Priscila, por você não ter desistido apesar disso. Muito obrigada. Obrigada, Ingrid, por você não ter desistido. Obrigada por a gente ter passado por isso junto. Obrigada. Quero olhar lá pra trás e falar muito obrigada. Valeu a pena. Valeu a pena. Só que a gente só vai fazer esse movimento se a gente descansar, se cuidar, continuar, decidir. Não é uma questão de motivação, é disciplina, comprometimento. E a gente não tá falando aqui de ser workaholic. Não. Pelo contrário, a gente está aqui falando justamente de abrir mão de algumas coisas, viver intensamente e no presente outras coisas que são importantes pra gente, pra nossa saúde e pro nosso autoamor, pra nossa autoestima. Sabe por que as pessoas consomem
YouTube, consomem as redes sociais, consomem Insatisfação. insatisfação, entorpecimento, mas porque elas também, muitas vezes, determinados vídeos, como o nosso conteúdo aqui, de outras pessoas que têm um conteúdo para o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, porque elas estão em busca de respostas. Sim. E agora, como que eu encontro essas respostas? Você vai encontrar a resposta aqui? Pode, você pode encontrar um caminho aqui. Você pode compreender o que está se passando com você. Mas a resposta você só encontra você com você mesmo, você com você mesma. E como que eu encontro essa resposta? Quando você faz um silêncio, quando você entra em contato com aquilo que você está evitando, quando você sente vontade de chorar e ao invés de chorar você vai comer um doce para engolir o choro, quando você sente vontade de dizer... Aquela coisa, né? Eu mereço esse doce, eu mereço esse doce para ser feliz. Quando você tem que fazer algo, ao invés de você fazer o que tem que ser feito, você senta e você... Então, assim, a gente, nós temos os nossos instintos. A gente tem um cérebro reptiliano, a gente vem dos homens da caverna. Então, a gente tem todo um histórico que, se a gente não aprender a dominar isso, a gente cede aos prazeres. E a gente vai ficar cedendo aos prazeres da vida a todo momento, e a gente não vai fazer o que tem que ser feito. E a gente se torna cada vez mais manipulável. Então, isso é muito perigoso e mais ansioso. Porque... Quanto mais Porque, prazer na eu quero, verdade, a gente tem aquele prazer ali momentâneo, mas a gente não resolve. A gente não atinge realmente o nosso propósito, algo que realmente nos dê um tesão interno constante. Algo que seja realmente sutil, algo que seja genuíno, valoroso. Que vem de mim, valoroso. Né? É. E que eu vou olhar para trás, que bacana que eu fiz. É. Então, assim, quanto mais a gente cede aos prazeres, mais a gente quer sentir prazer. Então é um vício, acaba se tornando um grande vício. E se eu não me cuidar, se eu não me travar, se eu falar assim, não, chega, a partir de hoje vai ser diferente, realmente for diferente, quem é que vai fazer? Ninguém faz por você. Ninguém vai fazer por mim. Ninguém vai. Você pode culpar, eu posso culpar o outro, eu posso culpar a vida, o governo, A verdade é que se eu não fizer, nada vai mudar. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte. Porque ninguém mais vai fazer a nossa parte. Ninguém mais vai fazer a nossa parte. É cansativo? É. Às vezes, quando você estiver cansada, descanse. É muito cansativo. A pressão é muito grande. A gente tem que lidar com isso tudo. A gente tem que entender os nossos processos. Agora, não deixar de seguir. E por ser cansativo é que a gente precisa... ter esses momentos, ferramentas e recursos e momentos e espaços que nos proporcionem esse lugar de eu encontrar a minha paz. E a gente está falando de movimentos simples. Movimentos simples, exatamente. Então, a gente hoje tem a nossa imersão, a gente tem os rituais do som que a gente promove, todos os nossos serviços, todo o nosso trabalho é voltado para o resgate dessa presença comigo mesma, desse entendimento, porque se você... De como eu estou me sentindo, de como está o meu hoje, o meu agora. Porque as respostas, pode ser clichê, parece autoajuda, mas a resposta está dentro da gente, está dentro de você, está dentro da Iliane. Eu vou encontrar as respostas aqui comigo, aprendendo a gostar de ficar comigo. E é a mesma coisa, se eu estou tentando assistir um jogo, um filme, e tem cachorro latindo, criança me chamando, o marido falando, o vizinho gritando, muito ruído ao meu redor, é óbvio que eu vou perder muita coisa daquele filme ou daquele jogo. Eu não vou conseguir, eu vou começar a ficar irritada, eu não vou conseguir. Até porque a gente está vivendo nesse mundo e nessa situação de tanta informação que a gente não consegue. Agora, você sabe, eu vivi uma experiência agora no domingo, que eu te contei, né, da imersão no gelo, né, que é algo muito saudável, né, dizem que você melhora seu metabolismo, sua imunidade, várias coisas. E o que eu observei nessa situação do gelo, que é muito estado de presença. Se você entra naquela banheira de gelo e você tá ligada no que tá fora, você não consegue ficar nem um minuto. Mas se você entra na banheira de gelo e se conecta com você e fica sentindo o seu corpo, vendo o que está acontecendo no seu corpo, de verdade você... Por que eu vou dizer isso? Porque tinha o casal que estava proporcionando a experiência pra gente, um casal maravilhoso, só que tinha o filho deles
E depois, vendo o meu vídeo, o menino jogou gelo em cima de mim, ele botou a mão na banheira de gelo, ele fez um monte de coisas. E você nem eu percebeu, não vi. porque você tá num estado de presença muito grande. Eu estava ali querendo ficar o mais tempo que eu Literalmente pudesse, imersa naquela situação, entendendo o que estava se passando com o meu corpo. Eu não vi. Só vi depois, quando eu vi o filme. Isso é muito bacana, né? A gente alcançar um estado de Eu não ouvi presença. ninguém falar nada. Eu não ouvi o menino mexer em nada, que ele fez vários movimentos ali, principalmente quando eu estava fazendo. Não vi. Isso acontece, né? Quando a gente sabe se ler, aprende a se ler através dessa presença, a gente tem consciência, porque a presença traz muita consciência. O ruído, o julgamento, o barulho de fora, ele começa a ter menos poder. Tem menos poder de movimento na nossa vida, influenciar menos as nossas atitudes, e a gente consegue cada vez mais ser a gente. É isso que a gente trabalha muito no Nova Folha também. É isso que a gente trabalha muito Na nossa imersão. na nossa imersão. Eu sou uma pessoa que eu estou completamente aberta, de coração aberto, para trazer para vocês a melhor coisa que vocês podem ter na vida, que é o contato com vocês mesmos. Entendeu? Entender todas as suas potencialidades, as suas dificuldades, que você é um ser humano como outro qualquer e que pode cada vez mais ir melhorando se você quiser, se você estiver disposto. A gente está aqui com um propósito, eu e Pri. É a nossa missão, né? É a nossa missão. A gente descobriu isso e descobriu que a gente junto funciona muito bem e a gente quer passar todo o conhecimento que a gente tem e toda a energia positiva de amor e de completude que eu acho que todas nós mulheres estamos precisando. Bom, espero que o pessoal tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. E vamos fazer mais bate-papos que nem esse. Vamos fazer e até a próxima.